Caros irmãos e irmãs, é uma grande honra e um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para mais um mini colóquio sobre a liturgia. Hoje, Reverendo Sandro e esse servidor, vamos falar sobre signos, símbolos e cores litúrgicas, e o Reverendo Sandro vai nos instruir um pouquinho sobre o uso e o significado do calendário litúrgico. São esses temas os que hoje vão nos ocupar e, com a bênção de Deus, com a ajuda de Deus e a iluminação do seu Espírito, esperamos ter de serviço para a Igreja do Senhor. Amém. Bem, o meu tema então é símbolos, signos e cores litúrgicas. Eu vou começar com uma coisa que não é piada, não. Hoje tá na moda ser fit, né? Ficar bem sarado, bem de musculação. E tem um meme que fala de como é o fitness presbiteriano e luterano. Senta em pé, senta em pé. Aí vem os mais fit, que são os anglicanos. Senta em pé, ajoelha, senta em pé, ajoelha, senta em pé, ajoelha. E chegam os católicos romanos que não são super fit. Senta em pé, ajoelha, prostra. Senta em pé, ajoelha, prostra. Pois é, nós, normalmente, tomamos essas atitudes físicas, esses signos, como simples posturas do corpo para a oração, para o culto. Mas, na intenção original desses signos, desses gestos litúrgicos, estava a comunicação por meio das posições do corpo, por meio dos gestos, por meio dos tons da voz e até os movimentos do mistério de Cristo se fazendo real na igreja. Nós temos, não vamos hoje nos estender muitos signos, mas temos alguns básicos. Um dos principais é esse, os das posturas do corpo. As posturas do corpo não são só um sinal de respeito ou de reverência, mas também uma forma em que a congregação toda une-se e toma comunhão corporativa com o ato litúrgico que está realizando. Daí que as diferentes posturas na oração, nos momentos litúrgicos, têm a ver também com o significado desses próprios momentos litúrgicos. Temos, então, as posturas físicas, por exemplo, nas orações de louvor, de glorificação de Deus, é normal a gente estender as mãos aos céus, coisa que hoje, quase, especialmente nas igrejas históricas, se restringe para não ser confundidos com certas correntes carismáticas. Mas o grande significado de elevar as mãos aos céus, sabendo que Deus abrange esse significado que os céus têm na Bíblia, não é a realidade cósmica, porém, os céus é o que cobre a Terra completa. Então, o Deus que está nos céus é o Deus que cobre o universo completo. Elevar as mãos aos céus, então, é tomar comunhão com essa realidade universal presente sempre. Nas orações de petição, a postura litúrgica tradicional é a das mãos juntas, né? Como as crianças na tradição brasileira, de pedir a bênção dos pais, dos padrinhos. O rogar o favor de quem está por cima do soberano do universo, de Deus, o ajoelhar, o se prostrar, que hoje já quase está fora de uso, tem a ver com esse reconhecimento, como falava o reverendo Sandro no pequeno colóquio anterior, nesse reconhecimento da majestade de Deus, a grandeza de Deus e a pequenez, a finitude da humanidade. Pois bem, os gestos
os símbolos, os signos litúrgicos. Agora vamos falar um pouquinho dos símbolos. A mesa da comunhão, a mesa da família de Deus. Nós temos, talvez, mesmo não usando a palavra muito, temos muito introjetado, muito interiorizado a palavra altar. Mas o altar do cristão é o próprio Cristo. A mesa da comunhão é onde se reúne a família convidada à ceia do Cordeiro que já foi sacrificado por nós. É uma mesa de família, uma mesa de alegria. Normalmente nós participamos da ceia do Senhor como com caras tristes, com postura séria. Está boa a reverência, mas na verdade é uma ceia de alegria, onde o perdão dos pecados já foi oferecido, já foi dado, já foi concretado, já foi consumado por Cristo e lá é partilhado na alegria da comunhão dos irmãos e irmãs remidos no sangue do Senhor e participantes do corpo do Senhor. A cruz, também símbolo básico e símbolo sumamente significativo da liturgia cristã. Na cruz, une-se não só o sacrifício redentor do Senhor Jesus Cristo, mas, como fala Paulo no Efésios, a reconciliação do mundo com Deus e entre nós mesmos. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, mas também fazendo dos povos inimigos um único povo. Isso é a cruz. A cruz não é um instrumento de sofrimento, foi um instrumento de sofrimento, de tortura, de martírio para o Senhor Jesus Cristo, mas na ressurreição, a cruz passa a ser um símbolo de vitória. E é por isso que a cruz não deve ser nunca tirada do culto cristão. E aqui entram as cores, né? As cores litúrgicas que, graças a Deus, hoje, especialmente na tradição reformada e na tradição luterana de baixa igreja, está sendo recuperada e revalorizada. Tinha sido não perdida, porém diminuída muito tempo. E hoje, graças a Deus, está sendo recuperada. Mas as cores não são um símbolo decorativo. As cores da liturgia têm um significado muito além dos tempos litúrgicos. E aqui quero fazer um pequeno parêntese da nossa tradição teológica ocidental. Toda a tradição teológica ocidental. Catolicismo romano, anglicanismo, luteranismo, a tradição reformada, a tradição evangelical. Temos nos centrado, graças a Deus também, na cristologia, mas nossa teologia, mesmo com os 1001 matizes, as 1001 cores que tem tomado, e também as disputas, é centralmente cristológica, não cristocêntrica, é cristológica, fazendo de Cristo um instrumento filosófico. E tem se perdido o grande mistério que o mesmo Cristo veio reconciliar, que é o propósito da criação divina. Nas cores litúrgicas, além do mistério da redenção, transmite-se o profundo mistério da criação e da economia divina na salvação do universo inteiro, na restauração de todas as coisas, como também Paulo chama na Epístola aos Efésios. E aí vamos ver as cores desde essa ótica global, como diria Paulo em Romanos 8, a criação inteira geme até a manifestação dos filhos de Deus. O mistério da redenção só tem sentido na estrutura global da criação e do propósito universal de Deus, e mesmo a santificação, obra do Espírito Santo, tem sentido nesse propósito global de Deus. E as cores litúrgicas não são uma decoração do culto, são uma transmissão simbólica desse mistério global da criação como propósito universal salvífico de Deus. E aí vamos ver como funcionam as cores. A cor principal é o branco, ou dourada, que é o signo da vida. Usa-se na Páscoa,
no batismo, os mistérios de Deus se manifestando. Mesmo que essa seja a cor fundamental, a cor mais importante, porque são os mistérios de Cristo, o Cristo vitorioso, a cor usual, a que usamos a maior parte do tempo, qual é? Verde. A cor da vida. Branca é a cor da semente. E caindo em terra, morre e dá fruto. E o verde traz o significado de esperança, o mistério de Cristo abundando em vida na terra e sendo madurado pelo fogo do Espírito Santo quando usamos o vermelho. Então, nós temos o verde, na verdade, o ano litúrgico começa com o roxo, mas vamos esperar a cor roxa um pouquinho, para ver o significado, né? Mas o branco da vida só adquire vitalidade com o vermelho do Espírito Santo. O fogo toma os frutos verdes para levar à maturidade. E lá vem a cor roxa, a cor da maturidade, a reflexão, o jejum, os tempos que fazem as pontas do ano litúrgico. A ponta do mistério de Cristo na Quaresma e a ponta do mistério da Igreja no Advento. O ano começa no Advento com reflexão, jejum, tendência para a maturidade, e o ano litúrgico madura. Na Quaresma, vendo o mistério de Cristo renovando a vida na Páscoa, que novamente reverdece, e a criação se renova em Cristo. A criação que nós vemos nos ciclos naturais da Terra se renova também nos ciclos espirituais, das lições da Bíblia, dos sacramentos compartilhados na comunidade e da comunidade partilhando a comunhão e o testemunho até os confins da Terra. Por isso, os signos, os símbolos e as cores litúrgicas não são simples elementos decorativos da celebração, porém, são elementos significativos, simbólicos, que levam a comunicação muito além do que as simples palavras ou conceitos intelectuais podem. Que Deus nos leve a compreender, a valorizar, a comunicar e a usar com riqueza esse enorme tesouro que nós recebemos da cristandade primitiva. Que assim seja. Reverendo Sandro, agora passo a palavra a você para tratar da prática dessas simbologias e essas cores no calendário anual litúrgico. A palavra com você. Muito bem. Reverendo Andrés falou aí de como nós tivemos um período, né? Eu fiquei até com vontade de falar, Andrés, quando você disse as cores não eram usadas, eu falei a palavra quase demonizadas mesmo, né? Era proibido usar, porque as pessoas pensam que tudo vem lá do catolicismo romano, e nós tivemos uma época em que tudo que vinha de lá não prestava, né? A ponto da gente dizer que não presta o clérigma, que é nosso, que não presta a coroa do advento, que é nossa. Então, né, é uma falta de conhecimento absurda. Bom, o que eu vou falar aqui, muito rapidamente, eu vou tirar também de parte desse livro aqui, que eu mostrei já lá no blog, né? Um livro que eu escrevi sobre liturgia reformada, e também do outro texto que eu fiz, no livro que eu mostrei no colóquio passado, né, organizado aqui pelo Francisco Leite e pelo reverendo Reinaldo Alessio também, que tem um texto meu lá que fala, né, ele intitulado A Liturgia Não É Ainda um Artefato Arqueológico, e tem uma parte lá que eu falo também do calendário esquecido. Então, tudo que eu vou dizer está tirado dessas duas partes aqui, tá? Sobre o calendário litúrgico, hoje eu quero falar do uso do calendário litúrgico, que ele precisa ser menos esquecido, menos, né, a palavra que eu diria lá, demonizado, né?
como se fosse engessar, e não é engessar as nossas celebrações, os nossos cultos, né? Eu estava conversando sobre isso com o reverendo Andrés também, e com um colega meu, o reverendo André, da Igreja Presbiteriana Independente, né? Lá de Alexânia, e nós falávamos que, por exemplo, se eu seguir o calendário litúrgico, escolher a leitura que é para esse domingo, ele não vai me engessar. Ele pode até, e nós que devemos crer no poder do Espírito Santo de Deus, e eu já fui muito surpreendido com isso. Estou falando até como testemunho, tá? Uma coisa que eu sei que a igreja precisa ouvir, não só porque está acontecendo alguma coisa politicamente na nação, emocionalmente na nação, no Estado, em termos de até de pandemia, tá? Mas a comunidade local pode estar passando por uma situação particular. Por exemplo, no próximo domingo nós vamos ordenar pessoas, vamos ter eleição para presbíteros, né? Eu estou falando do fato que aconteceu justamente comigo. Ah, olha, na próxima semana nós vamos pregar e faleceu o pai de uma pessoa aqui que é muito conhecida na igreja. Já passei por essa situação também. O texto casava direitinho, o Espírito Santo falou naquele momento, sabe? Então, não nos engessa, nós somos levados por ele. É um mistério que ou a gente, né, confia ou não. Então, não nos engessa, você segue aquele padrão, o uso de todas as igrejas. Imagina, você sai da sua igreja hoje, vai viajar para uma cidade lá em São Paulo. Eu vou assistir o culto na igreja lá, né, a mesma da minha lá em São Paulo. Quando eu chego lá, eu sei que o pastor também vai pregar naquele texto que o pastor da minha igreja vai pregar. Ele vai comentar aquele evangelho para o qual eu estou me preparando durante a semana para ouvir. Então, querendo dizer de novo que não é um engessamento, mas é uma união entre as igrejas e os irmãos, que vão estar unidos no mesmo texto naquele domingo. É claro, e voltando de novo ao tema do engessamento, se o pastor precisar, quiser, né, fazer uma leitura de um outro texto para aquele domingo, porque ele vai ter um tema escolhido, não sei, ele pode. Isso não é nada assim pré-determinado que vá taxar alguém como grande pecador, merecedor do fogo do inferno, né? Não se trata disso. Mas era um ideal que demonstraria uma unidade, né? Pelo menos em um presbitério, né? Pelo menos em uma igreja nacional. E seria lindo se fossem todos os cristãos, né? Alguns textos que nós lemos no domingo, eles vão ler lá na missa. E aí, talvez, será que vai só bater no seu coração? Não, eu não quero ler o mesmo texto que o católico romano está lendo. Isso é uma coisa tão pequena, né? Tão, né, medíocre, né? Então, seria bom que nós nos uníssemos em torno de uma leitura, né? Até porque no ciclo de 3 anos, e é uma coisa que eu queria mostrar aqui a vocês, no domingo nós temos 3 ciclos, né? O ano A, o ano B e o ano C. O ano A é o ano de Mateus, o ano B é o de Marcos, esse de que nós estamos agora, que começou no primeiro domingo do Advento, no último domingo de novembro deste ano, e o ano C, que é de Lucas. João vai entremeando aí e entrando mais ainda no ano de Marcos, que é um evangelho menor, tá? Então, com todas essas leituras, nós vamos fazer a leitura do evangelho por inteiro nesses 3 anos, tá? Dos 4 evangelhos. E assim acontece também com as leituras dos salmos, que também entram, são 4 leituras que se fazem, mais um texto do Antigo Testamento, e um outro que nós chamamos de epístolas, e aí entram também, vai entrar também Apocalipse, né? Vai entrar os outros textos restantes aí do Novo Testamento, tá? O reverendo Andrés falou das cores, então nós vamos ter leituras também específicas para momentos que vão ser distribuídos durante o ano e que vão receber algumas cores, como ele falou. Por exemplo, o Advento, que começa nesse período que nós estamos agora, e é o primeiro momento do ano, como também o reverendo Andrés falou, e recebe a cor roxa, ele é o começo desse ano. Passa pelo Natal, né, até a Epifania, que usa a cor branca, ou o dourado também. No roxo lá do Advento também tem umas variações. Tem algumas pessoas que sugerem o azul, né, outras sugerem que se use em cada domingo uma cor, né, rosa, azul, acho que verde, né? Eu nem me lembro das cores, mas tem essa tradição também, né? Não é uma tradição determinada pela
pela tradição reformada, tá? Mas essa sugestão existe também até no meio reformado. Logo depois da Epifania, você vai entrar num tempo comum que usa esse verde, tá? Vamos chegar à Quaresma, que usa o roxo, passando aí pela Páscoa do branco, Pentecoste vermelho, e depois do Pentecoste, mais um período de tempo comum verde, desembocando aí no Cristo Rei do Universo, que é branco, e voltamos ao Advento, tá? Então, fazendo uso desses dias, você vai estar também superando aquela necessidade que algumas pessoas veem de botar no ano litúrgico na tradição do culto cristão, uma observação dos dias que o povo comemora na rua. Deixa eu explicar. Que eu já participei de celebração do Dia dos Namorados, né? Mas a mesma igreja que fez uma celebração do Dia dos Namorados, tem problema? Não, não tem, não vejo problema não, tá? Eu já falei, acho que falei no outro colóquio, que eu não vejo nem nada contra, por exemplo, uma igreja que faz o culto da terapia do amor e da fé. Ótimo. Não era terapia do amor e da fé, não chamam de culto, não. Isso que eu acho legal, não chamam de culto. Porque culto é culto. Mas fazer uma terapia do amor para os crentes da igreja eu acho maravilhoso. Não faço, mas eu acho ótimo e necessário. Tá? Então, fazer um culto do Dia dos Namorados, legal. Agora, não substitua o seu culto cristão por isso. Não substitua a sua adoração a Jesus Cristo por isso. Não substitua o relato da história da salvação num culto cristão por isso. Né? A mesma igreja que comemorou o Dia dos Namorados foi legal, deu uma oportunidade para os namorados, cantou hino a Deus, né? Eu não sei nem qual é a preposição que usa, pelo Dia dos Namorados, para o Dia dos Namorados, não sei, para os namorados, não sei. Essa igreja não passou incólume pelo dia do Pentecoste. Você entendeu como é, para mim, escandaloso? Falei, poxa, hoje é dia do Pentecoste, eu queria uma leitura, eu queria uma pregação que falasse do Pentecoste. Né? E eu não vi. Bom, já tenho que partir para o meu final aqui, mas eu quero dizer a vocês que, assim, essa celebração, ela é importante para nos levar no caminho, e esse caminho, esse ciclo que o reverendo Andrés falou também. E o calendário vai nos ajudar nisso, né? O calendário vai nos ajudar nisso. Eu fico preocupado, porque muitas vezes a gente tem que elaborar ali um planejamento de o que eu vou pregar neste domingo, né? Deixa eu fazer uma série de sermão de Tiago, e o calendário já te dá essa tranquilidade. Né? Você pode até variar, hoje o meu sermão vai ser baseado no texto da epístola, né? Como nós estamos fazendo, né, Andrés, nesse ano, aliás, esse ciclo, né? Já não sei nem até onde a gente vai, estamos baseando nos salmos, né? Depois a gente troca, mas enfim. Um pouco disso que a igreja pode ter, essa riqueza que o calendário dá para você e essa possibilidade de unidade com as outras igrejas no que vocês vão estar pregando. Por fim, é isso que eu queria deixar. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu queria resgatar, antes de eu esquecer, você falava dessa coincidência. Desde que foi consensuado, combinado o calendário trienal, esse dos 3 anos ABC, praticamente todas as igrejas cristãs históricas do Ocidente utilizam, em maior ou menor medida, esse calendário. Bastante parecido, né? Bastante parecido. E muitas vezes, venhamos do transfondo mais progressivo ou mais conservador, o ecumenismo tem sido discutido ou na sua validade, do lado conservador, ou da sua utilidade, no lado progressivo. Serve para alguma coisa? Ficar na mesa, tomando cafezinho e depois fazendo nada. E, na verdade, eu lembro de uma experiência que não foi minha, porque foi muitos anos, graças a Deus não tenho tantos anos ainda, mas
na minha cidade natal, na Argentina, na cidade de Santa Fé, um bispo católico, ele fez, nas quintas-feiras, na Catedral de Santa Fé, fazia uma reunião informal com esse bispo católico, alguns sacerdotes da sua diocese, os pastores metodistas, Santa Fé tem congregacionais, luteranos, não tem presbiterianos lá, mas das igrejas históricas, eles reuniam-se informalmente como um grupo de amigos, não para discutir, não para estudar coisas dogmáticas, não para planejar coisas, só para ler as escrituras nas leituras dessa semana. E sempre eu achei que esse é o único caminho para o diálogo das igrejas. Não basear nas suas ideias, nas suas doutrinas, nas suas histórias, nas suas tradições, por muito caras, por muito queridas que elas sejam, mas se fundamentar na palavra de Deus. Sim. Não, isso criava, e ficou um testemunho, depois se perdeu, infelizmente, mas ficou o testemunho de uma verdadeira unidade no fundamento incomovível, inabalável. Em torno da palavra, né? Em torno da palavra. Toda a diferença. É o que deveria ser. Aliás, a nossa tradição reformada, ela se baseia nisso, né? A palavra é a base. É a base. Por isso, não queria esquecer disso, né? Muitas vezes nós ficamos procurando ferramentas, métodos, mil planos puramente humanos, quando Deus já tem nos dado um fundamento sólido na sua palavra, que não é, como o fundamentalismo diz, uma palavra mecânica, mas é uma palavra de encontro, uma palavra de diálogo. Nós vamos nos reunir para ler a Bíblia, olha. Pronto. Isso pode ser a solução para um monte de coisa, né? Nossa, com certeza. Agora, eu queria comentar uma outra coisa que você falou sobre os símbolos. E tem 3 símbolos da Igreja Romana que eu lamento que nós não fazemos. Que eu acho bonitos, que eu acho significativos, que eu acho que nós poderíamos fazer. Nós já perdemos tanta coisa, né? Quase ficamos sem cruz, graças a Deus resgatamos aí e tal, mas perdemos o sino, isso já é chato, né? Mas, enfim, o sino perdeu também sua validade, que era chamar o povo para o culto, hoje a gente chama pelo WhatsApp. Mas, enfim, é bonito, né? Um sino e tudo mais, enfim, tudo bem, isso é o de menos. Mas na celebração, 3 momentos que eu acho legais que a gente poderia fazer. O primeiro que eles usam lá, quando se lê o Evangelho, né, se anuncia o Evangelho, vai ler o Evangelho, que o celebrante pega e dá um beijo na Bíblia. Eu acho esse gesto muito bonito, né, de carinho e de respeito pela palavra. É claro que é um símbolo só, não é adoração pelo livro, né, mas pela simbologia que ele significa, eu acho muito bonito. O segundo é o da prostração, né, você falou da prostração, eu lembrei que eu tenho essa trilogia aí de coisas que eu gosto de lá. E a prostração, ela é usada no momento da ordenação também, né? O padre, quando é ordenado lá, ele se prostra, assim, como se ele está se entregando por completo a Deus e naquela humildade, naquela posição de total entrega e submissão, né? Eu acho muito bonito o gesto da prostração. E a terceira coisa é quando se faz o tal do Deus, Jesus é 100% Deus e 100% homem, né? Então, na hora da Santa Ceia, ele coloca um pouco de água no vinho, mistura a água com o vinho. Então, o vinho representa a natureza divina de Deus e a água representa a natureza humana. É uma coisa só, está misturado, né? Eu acho esses 3 gestos aí bonitos e lamento que a gente não tenha eles consagrados assim nos nossos rituais. Na verdade, muita coisa. Eu resgato. Também temos que entender a história, né? Mas eu resgato da época da Reforma, não o puritanismo, mesmo que o puritanismo tenha dado também coisas muito valiosas, né? Mas não o puritanismo
radical, dogmático, mas sim a simplificação da liturgia para ela não se perder no ritualismo. Mas isso deu um movimento ao contrário, como você bem falou, de empobreceu, né? De até empobrecer e deixar a liturgia sem significado nenhum. Porque os seres humanos não somos só intelecto, somos também sentimento e vontade. A palavra proclamada no culto cristão não é para satisfazer o nosso desejo de informação. A palavra de Deus proclamada vivamente e vivificada pelo Espírito Santo, porque senão não é palavra de Deus. A palavra de Deus que o Espírito Santo usa como instrumento para tocar e transformar os nossos corações, produz também um movimento da vontade para nós agirmos no mundo como Deus quer que nós ajamos. Então, nesse ciclo litúrgico, como você mesmo explicava no colóquio anterior, esse símbolo em Isaías, essa centralidade da palavra é uma palavra transformadora. O encontro com a palavra de Deus é transformador. Se não é transformador, é só informação e dá a mesma coisa ir a uma escola e estudar qualquer filosofia e não a Bíblia. A Bíblia tem que ser escutada vivamente, vivificada pelo Espírito para mover os nossos sentimentos e a nossa vontade para agirmos santamente no mundo. A chave é a ação do Espírito Santo, né? Amém. É isso. Estamos felizes. Meu irmão, da minha parte, não tenho mais palavras, só gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Vamos deixar um abraço para todo mundo que acompanha, né? Eu acho que, assim, a gente fez esses 2 colóquios só nós 2, mas, como eu disse da outra vez, a intenção é a gente convidar outra pessoa e bater um papo e convidar mais um pouco. E a gente, por esse ano, fica aqui, né? Acho que foi uma experiência bacana, o pessoal pode dizer aí, comentar, né? E em janeiro a gente promete convidar alguém para ver o que a gente pode fazer e lançar um tema bacana, né? Tá bom? Com certeza. Eu só quero acrescentar. Pode comentar, pode criticar e pode sugerir. Isso, exatamente. A gente é muito pobre de ideia. É isso aí. Meu irmão, muito abraço, obrigado. Boa noite. Um grande abraço. Abraço para todo mundo. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau.